Flamengo empata contra a LDU e respira na Libertadores da América. Fala, nação, vamos acompanhar mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal RMP, link na descrição. O Mengão empatou com a LDU e agora precisa ganhar o próximo confronto contra o Central Córdoba para se classificar. Com esse empate, o Flamengo depende apenas de si para avançar às oitavas da principal competição sul-americana. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Resultado que mantém o Flamengo fora da zona de classificação no seu grupo. Resultado que obriga também o Flamengo a vencer a próxima partida contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, na Argentina. Se o Flamengo não vencer o Central Córdoba, o Flamengo não dependerá mais dos seus próprios resultados. Se vencer o Central Córdoba, que já será o segundo jogo, portanto não se encontrarão mais, o Flamengo iguala o número de pontos do Central Córdoba e pode torcer por ganhar todos os seus jogos e, de repente, no critério de desempate, ainda ser primeiro do grupo. Se não ganhar do Central Córdoba, dificilmente será primeiro do grupo e mais, dependendo do resultado, correrá risco até de eliminação. Se o Central Córdoba voltar a vencer o Flamengo nesse segundo jogo, o Flamengo corre seríssimo risco de eliminação. Como correria hoje se tivesse sido derrotado pela LDU? Escapou no finalzinho, numa cabeçada incrível, não me lembro nem quem foi o jogador, acho que foi Esteiro, não sei, que cabeceou absolutamente livre nas costas do Wesley. É impressionante como aquelas costas do Wesley ali, em córner ou em cruzamento, é sempre vulnerável. Ou o Felipe Luiz corrige isso, ou o Flamengo vai sofrer muitas derrotas dessa maneira. Não sofreu dessa vez porque o atacante testou por cima do travessão. Testou raspando o travessão. Se aquela bola vai para dentro do gol, dificilmente o Rossi poderia fazer um milagre. Mas, no final das contas, acabou 0-0 mesmo. Acho que o Flamengo, faltou ambição ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo deveria ter sido, justamente enquanto ainda tinha pernas, e tinha o controle da partida. No primeiro tempo, o Flamengo controlou a LDU o tempo todo. O Flamengo deveria ter sido um pouco mais ousado. Acho que foi muito conservador. Na verdade, criou apenas uma chance de gol, uma bola que caiu na perna esquerda do Arrascaeta, que não é boa, e ele tentou colocar, em vez de bater forte, e o goleiro pegou. Fora isso, só chute de fora da área e tudo para fora. Então, achei que o Flamengo, no primeiro tempo, foi pouco ousado. No segundo tempo, já era esperado o que aconteceu. O fôlego diminuiu, o Flamengo começou a não ter condições de manter a posse de bola como manteve no primeiro tempo, e a LDU começou a ameaçar. Não ameaçou tanto também, vamos lembrar. A única chance clara de gol foi aquela da cabeçada já no finalzinho da partida, no escanteio. Um escanteio que foi batido para trás, e aí sim veio o cruzamento e pegou tinham dois jogadores da LDU completamente livres nas costas do Wesley. O Wesley subiu, não achou nada, o que já é normal, o Wesley é muito baixinho, não sei nem se deveria estar naquela posição, mas o fato é que a cabeçada foi para fora e o Flamengo, com isso, manteve o 0-0. Felipe Luiz até tentou, em determinado momento, oxigenar o time. Acho que demorou a fazer isso. Então entraram Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Já deveriam ter entrado antes, na minha opinião. Mas aí, uma vez mais, acho que faltou ousadia para tentar vencer. Talvez o medo de perder tenha feito o Felipe Luiz ser ainda mais conservador. Se o Flamengo quisesse realmente buscar os 3 pontos, Bruno Henrique sair perfeito, Bruno Henrique não jogou bulhufas, ficou atarrachado na esquerda, realmente hoje o Tite, o Felipe Luiz me lembrou o esquema do Tite em alguns momentos, e o Felipe Luiz atarrachado na esquerda não rendeu nada, errou tudo. O Juninho brigou com a bola o tempo todo, também saiu, e a terceira substituição, que foi a de tirar o Arrascaeta, que também estava morto, concordo, mas é um jogador que, às vezes, numa cobrança de falta, numa coisa qualquer, ainda poderia fazer algo, dar um passe, de repente, para o Pedro. Mas não, ele preferiu tirar o Arrascaeta e aí botou o Cebolinha, o Pedro, o Luiz Araújo e manteve em campo o Everton Araújo. Eu nem acho que jogou mal. Sinceramente, eu quando vi o Everton Araújo na escalação, eu fiquei preocupado. Eu digo, ai. Não, o Everton Araújo, nos últimos jogos dele, tem sido muito ruins.
Mas hoje nem acho que ele foi tão mal assim. Mas o problema é que, se ele quisesse ganhar, ele tinha que ter puxado o Gerson para volante e colocado o Luiz Araújo na frente. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, mas mantendo o Arrascaeta em campo. Ele considerou que o Arrascaeta também já se arrastava, já estava morto, e ele acabou tirando. E com isso o Flamengo praticamente não ameaçou no segundo tempo, a não ser novamente em chutes de fora da área, que o Luiz Araújo e o Cebolinha tentaram, mas sem sucesso. As bolas quase todas foram para fora, e as que não iam para fora bateram na zaga e saíram. Teve uma até do Cebolinha que bateu no zagueiro e foi para escanteio, e o juiz deu tiro de meta. Enfim, é o tipo do resultado que, se não tivesse havido a derrota para o Central Córdoba na Argentina, no Maracanã, que foi o problema, a torcida estaria aceitando numa boa. Uma boa. O Flamengo estaria com 6 pontos das 2 vitórias iniciais e 7 pontos com isso, estaria bem colocado. Mas não. A derrota para o Central Córdoba tornou esse empate de hoje amargo. Não é um desastre. Se o Flamengo tivesse tomado aquele gol no final, seria um desastre de proporções bíblicas, porque o Flamengo estaria virtualmente desclassificado. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, só um milagre para salvar o Flamengo. Mas o Flamengo não perdeu. Mas, nas circunstâncias em que aconteceram, não deixa todo mundo com um sabor amargo na boca, né? Essa é a verdade. Repito, acho que faltou ousadia ao Flamengo. E aí, quando eu digo ao Flamengo, obviamente eu digo ao Felipe Luiz também. Eu acho que o Felipe sabia, o Felipe já jogou lá. O Felipe já jogou lá e já ganhou lá, inclusive de 3-2, no jogo em 2019. Então, faltou ao Felipe ali dizer o seguinte: olha, vamos para tudo no primeiro tempo. Se a gente conseguir fazer no primeiro tempo, ótimo, a gente segura no segundo. Se não conseguir fazer, amigo, vamos tentar segurar no segundo, como tentou segurar no segundo. Na verdade, no segundo tempo do Flamengo, foi muito mais de tentar segurar o 0-0 do que de buscar o gol. E acho que no primeiro tempo, repito, faltou ousadia. O Flamengo poderia ter sido mais ousado. A situação ainda não é dramática, é ruim, a situação é ruim, repito, porque obriga o Flamengo a vencer o próximo jogo, que é em Santiago del Estero, contra o Central Córdoba. Central Córdoba, que não jogou hoje, mas joga daqui a 1 ou 2 dias contra o Táchira, deve vencer e, com isso, deve abrir na liderança. Deixa eu voltar para vocês aqui a tabela e mostrar como é que está a situação do grupo do Flamengo nesse momento. Olha aqui. Está aqui, ó, grupo C. Já estão vendo aí? Está lá. Grupo C, eu vou ler aqui para vocês, que a letrinha aí está pequena. LDU no momento com 5 pontos, Central Córdoba com 4 em segundo, pelos critérios de desempate, e o Flamengo em terceiro, com 4 também. Só que na quinta-feira, então não é amanhã, é depois da manhã, o Central Córdoba enfrenta o Táchira, dentro da casa do Central Córdoba, no estádio Único Madre de Ciudades, onde o Flamengo vai jogar. Então, a tendência aqui toda é que o Central Córdoba derrote o Táchira. O Central Córdoba derrotando o Táchira, o Central Córdoba vai a 7 pontos. O Flamengo fica, a LDU mantém com 5, 7, 5 e o Flamengo 4. Aí é que chegou o jogo que, para o Flamengo ainda tentar brigar até pelo primeiro lugar do grupo, ele precisa derrotar o Central Córdoba para ele se igualar aos 7 pontos do Central Córdoba. Nessa questão, a LDU vai enfrentar o Táchira na casa do Táchira, mas acredito que a LDU possa vencer. E aí a LDU pula para 8 e Flamengo e Central Córdoba ficam empatados com 7. Só que depois o Flamengo faz 2 jogos dentro de casa. O Flamengo pega a LDU de volta no Maracanã, e aí é obrigatório o Flamengo derrotar a LDU para ultrapassá-la, e o Táchira pega o Central Córdoba lá. Central Córdoba não... O Táchira não acredito que vai tirar ponto de ninguém. E na última rodada, Flamengo e Táchira no Maracanã, obrigatória a vitória e fazer saldo de gols para tentar ser o primeiro. E a LDU pega o Central Córdoba no último jogo. Então, o Flamengo, se chegar grudado com esses times na última rodada, eles se enfrentam. E o Flamengo pega o Táchira. Então, é aí que o Flamengo pode dar o salto e ainda, quem sabe, acabar em primeiro. Mas isso tudo passa obrigatoriamente, por uma vitória no próximo jogo contra o Central Córdoba.
Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. E o Flamengo empatou contra a LDU, jogo complicado, jogo difícil, na altitude em Quito, e esse resultado tem que ser comemorado nesse momento. Se o Flamengo tivesse perdido, iria torcer para outros resultados, mesmo vencendo seus jogos na competição. Com esse jogo de hoje, o nosso Mengão conquista um ponto e agora depende apenas de si para se classificar às oitavas de final da principal competição sul-americana. Então vamos trazer aqui a nossa análise, nossa opinião acerca desse jogo que foi muito difícil, muito complicado, levando em consideração a altitude que o Flamengo não é acostumado a jogar. Pedro entrou no segundo tempo e falou sobre o jogo. Pedro celebra empate do Flamengo na altitude, mas relata a principal dificuldade contra a LDU. Pedro entrou no segundo tempo de empate do Flamengo sem gols contra a LDU do Equador pela Libertadores. O Flamengo bem que tentou, mas mais uma vez não conseguiu marcar. Depois do empate em 0-0 contra o Vasco, agora foi a vez do novo placar sem gols contra a LDU, pela terceira rodada da Libertadores. Jogando nos mais de 2.800 metros de altitude, o clube carioca sofreu com um ar rarefeito nesta terça. Após o duelo, Pedro destacou o quanto é difícil respirar quando se joga no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Pedro falou o seguinte após o jogo: sigo buscando o meu melhor nível físico. Aqui é uma dificuldade ainda maior. Quando falta ar, quando respira, quando puxa o ar e não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo o ritmo de jogo e procurando melhorar cada jogo, disse Pedro em entrevista ainda no gramado da Casablanca. Aqui é um jogo muito diferente do que estamos acostumados. Todo mundo sabe bem disso. Entramos para vencer, pontuamos fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, passamos deles. Tem mais 3 jogos ainda pela frente. Vamos buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. O Flamengo ainda tem o Central Córdoba fora de casa, que é o próximo jogo, né? O também LDU em casa, né? Um jogo importante. O Flamengo enfrentou o LDU fora de casa e o Deportivo Táchira, né? Fora de casa. Então são 2 jogos fora de casa e 1 em casa. O Flamengo tem tudo aí para conquistar sim os 9 pontos. Cabe agora se concentrar, fazer o seu jogo, que é de intensidade, né? Agora não terá mais jogos em altitude. O Flamengo tem tudo aí para ser o time que comanda o jogo nos 90 minutos, né? Com esse empate, o Flamengo não deixa os seus adversários abrir vantagem. Agora só depende de si. Se o Flamengo ganhar os seus 3 jogos, com certeza se classifica aí na Libertadores da América. Para vocês, o empate foi de bom tamanho? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.